meu lance é Nova York, eu gosto mais do clima de Nova York e tal. E aí ela preparou na viagem uns 2 dias de Orlando, 2 dias. Aham. E aí quando eu passei de Orlando, quando eu pisei em Nova York, eu falei pra ela, caramba, Orlando é tão legal, o clima é tão bom. E aí me apaixonei, fiquei com isso na cabeça, né? Aquela coisa do clima, muito próximo ao do nosso. E aí fui passar frio em Nova York. E aí eu falei pra ela, pô, podia ter ficado mais dias em Orlando. Quando o avião desceu no Brasil, no Rio de Janeiro, eu simplesmente vi a cidade maravilhosa assim chegando perto, virei pra ela e falei assim, vamos embora? Ela, você tá louco? Eu falei, vamos embora. Ela, como assim? Eu falei, todo mundo, família, projeto família, todo Você mundo. tem quantos filhos? Tenho dois filhos e uma enteada. Né? Ela tem uma filha, eu tenho um filho, e nós temos um bebezinho. E aí falei, direito a trazer sogra, trago a sogra para enterrá-la aqui, não tem problema. E aí, graças a Deus, conseguimos... Tirar o visto de todo mundo lá na época? Já estava todo mundo com visto, tinha né? todo mundo visto. Todo mundo já tinha um visa. E aí, nesse um ano, tirei um ano para me programar. E nesse um ano eu tentei descobrir, porque assim, eu sempre entrei com permissão de trabalho aqui. E aí eu descobri como eu poderia ter minha permanência. E aí eu procurando um tipo de visa, descobri o outro que me qualificava. E aí eu fiz, depois de algumas conferências, eu já tinha decidido que Qual eu vinha visto que embora. você estava procurando? Eu estava procurando o O1, Que é qual? que é a gente chama de filho do EB1, que o O1 ele é um visto para artistas também, destinado para artistas, só que com sponsor, né? Entendi. Seja Com um trabalho. músico, você tem que ter um sponsor, tem que ter uma empresa que ela realmente se responsabiliza por você durante o tempo que você está trabalhando para ela. Eu tinha visto uma entrevista bem amadora assim no YouTube e nunca tinha ouvido falar nesse visto, né? O O1. Eu falei, nossa, que isso, nunca ouvi falar. Entrei em contato com esse músico e ele me explicou, cara, olha, é um visto muito bom, vale super a pena e tal. Só que eu fui me aprofundar e descobri que esse visto somente eu poderia trabalhar, meus dependentes não. Entendi. E aí, depois de uma conferência com o escritório, eu descobri que eu me qualificava para o Green Card já direto. Qual que era o visto? Era o EB1. EB1. EB1A. Né? Depois que eu descobri, tem EB1A, B e C. Qual que é o EB1A? O EB1A ele é destinado para atletas. Atletas, músicos, artistas. Né, que E você, como dançarino, você é o que? Artista? Isso, eu qualifiquei como artista. Né? E aí, dentro disso, tem umas evidências que você precisa ter, né? Que é qualificação, premiação, reconhecimento, né? E mais de 5, 10 anos que você, né? De 10 itens, pelo menos 3 são obrigatórios, né? E aí eu consegui qualificar para uns 8 itens aí. E aí eu vim bem tranquilo, eu vim buscar meu visto, na verdade, não sabia se eu ia ficar, né? Vim buscar meu visto, mas eu cheguei numa época não muito boa. Foi quando que você chegou? Em 2018, final de 2018. E aí eu procurei, né, alguns advogados, alguns tal, qualifico, eu faço isso, aquilo, né? Você tem que apresentar a tua vida, de verdade. Na verdade, eu tentei do Brasil, mas do Brasil um pouco inviável, muito caro para mim, ia ter que vender apartamento, um monte de coisa. Eu falei, calma, porque não é só eu, é uma família. Vocês vieram em quantos? Quantas pessoas? Nós viemos, eu, minha esposa, 2 filhos e a minha sogra, que criou ela. Isso. Já veio com 80 e poucos anos, né? Veio a falecer ano passado. Aqui? Isso, aqui. Isso. E foi enterrado aqui? Foi cremada. Cremada. Foi cremada. Isso, ela infartou em 2020 e ainda conseguiu ficar quase 2 anos num daycare aqui, sendo bem cuidada, né? Graças a Deus, aí depois Nursing home, né? No nursing home, isso. Ela precisava ficar com 24 horas de atenção e a gente é muito grato a isso. Assim, a comunidade com relação a isso, desde a cremação dela, todo mundo foi bem junto com a gente. Olha, o hospital ligava toda semana para dar o quadro dela e ela conseguiu ficar assim, reagindo quase 2 anos, assim, impressionante. Uau. E a gente ia lá, ela conseguiu ver o meu bebê nascer, né? Que bom. Meu bebezinho. Praticamente eu acho que ela só esperou ele. Pra poder ir embora. Quantos anos ela tinha quando faleceu? 84, 85. Não uma boa idade pra falecer, mas também não tá novinha, não foi, né? É verdade. Não, ela viveu, ela teve a vida dela, só que eu trouxe
naquela condição de, assim, de dar um final de vida para ela muito mais tranquilo, Sim. né? No Rio de Janeiro ela não conseguia passear na rua, né? A intenção era isso. E aí você foi com um advogado até que você achou um. Isso, aí eu, na verdade, aí me avisaram que não estava numa época boa, o visto estava congelado, parado. Teve até uma advogada americana que ela falou para mim, olha, culpa o Trump que congelou isso aí e tal. Aí ela falou, busca um outro, ela justamente falou do O1, e aí eu falei, não, agora eu não quero o O1, eu até tinha oportunidade, eu já estava procurando umas academias, e aí as academias que eu procurava para dar aula estavam com tipo uma renda baixa para me comprovar um patrocínio. E aí eu realmente esperei o tempo certo. E aí quando abriu pro EB1, eu fui de cabeça. E deu tudo certo. Graças Demorou a quanto Deus. tempo? Então, até o Green Card demorou até um ano. Rapidinho. Mas foi rápido. Super Porque a rápido. gente precisava, saiu logo. Eu até brinco lá em casa que a minha enteada foi a primeira a receber logo os documentos. Ela foi a primeira que chegou? Eu já cheguei em casa e falei, olha só, vou ficar em casa, vai pra rua trabalhar. Com 15 anos, 14, 15 anos. Eu falei, como é que pode? Peticionário sou eu e ela que recebe. Eu falei, realmente, os Estados Unidos quer que ela trabalhe, eu não. É isso aí, ficar em casa, ué.